que foi a sua... Porque você foi no texto ferozmente, né? Nosso trabalho foi o texto, de entender aquilo e traduzir aquilo. Como é que foi esse processo? Porque eu acho que o que resultou também, acho que vocês viram também, Sim. é um espetáculo muito... Até que não cortamos muito, né? Porque cortamos uma coisa no segundo ato. Eu lembro do Sesc de Curitiba, falando assim, porra, isso aí tem que ter 1h30. Eu falei, mas tem 2 horas e meia. 2 horas e meia, 3 horas. Só uma coisa no segundo ato, que era uma coisa repetitiva, que dava que a gente tirou depois da estreia, você contou. Mas esse texto chegou na minha mão, chegou na mão do Marco, porque ele passou na mão de vários diretores e vários atores para fazer o bordo, né? Chegaram em nós. Chegou primeiro em você, que tinha me visto fazendo uma peça com a Miriam Meller e o Frank Carlos, que era a Visão Cega, o Modo Swing. E você disse, chamou os outros. Daí, eu lembro, tinha umas ilustrações ótimas no Oppenheim. Mas você foi pontual no texto, né? Você foi muito... Era o texto que te interessava ali, né? Como é que foi esse desafio? O máximo que você fez foi colocar algumas projeções. Que a minha amiga, nossa amiga Bárbara, ela falou assim, o espetáculo é genial, chegou a escrever isso aqui é teatro, aquelas coisas. Depois no participava assim, você dava aquelas projeções, Bárbara, tem que facilitar, cara, ninguém vai acompanhar essa história se não tiver um... Mas eu quero falar disso, quer dizer, não era aleatório. Não era aleatório, não, entrava, por exemplo... Era uma tradução cênica para uma plateia brasileira de um tema muito árido, que é um tema científico. Né? E, que é uma coisa difícil de se ver no teatro. Exatamente. Né? Que era... te permitia uma viagem para as suas sensações. Não era um desvio da ideia. As músicas, inclusive. Acompanhar, ajudar. Tinha uma coisa sensorial que, é isso que eu estou dizendo, ia de encontro ao texto. Ao encontro. Ao encontro do texto. Não de encontro. Eu encontro, desculpe. Então, como foi esse processo na tua cabeça? Eu sei o processo do coletivo, eu sei. É engraçado, porque tinha um patrocinador, assim, uma coisa rara, né? Que era a Manakei, negócio. O cara ia fazer o espetáculo e o cara falou assim, você não quer ir essa porra fazer um sucesso em Nova York e em Londres, dirigido pelo mesmo diretor. Você não quer ir... Eram iguaizinhas, as montagens iguaizinhas. Você não quer ir ver o espetáculo? Tipo, melhor que você ver, porque aquilo é difícil, né? E aí eu falei, óbvio, o cara me pagou tudo pra ir ver. Para Nova York. Para Nova York e Londres. Para Nova York e Londres, né? Ver o espetáculo. E em Nova York já não estava, mas eu fui para Nova York. Mas em Londres estava. E o espetáculo eram 3 grandes atores, que eu não lembro o nome. O Philip Pope sentados. Falando. E aquilo, num teatro de 800 lugares, aquilo lotado, há não sei quanto tempo. E eu voltei para cá e falei assim... o japonês lá, que eu não lembro o nome dele. Falei, bom, se eu fizer aquilo que eu vi lá, é melhor não esperar. Entendeu? E aí foi isso. Eu vou estudar muito física quântica, entender física quântica, princípio da incerteza, teoria da complementaridade. E como é que coloca aquilo em cena? Porque, agora, o centro, para mim, do espetáculo, aquilo trata de 2 grandes amigos, que é o Bohr, que é o que ele fazia, e o Heisenberg, que eram amigos, em 1927. São alguns dos caras que inventam alguns dos princípios da física quântica. Estou falando muito? Não, está ótimo a história. Os princípios da física quântica lá. E esses caras vão se encontrar na beira da Segunda Guerra. E eles são muito amigos, né? Então o que me apaixonava naquilo, que não era nem a visão inglesa, nem a visão americana, que era o mesmo diretor, é que o texto para mim deixava claro que o Heisenberg, que era um excelente matemático, excepcional, de toda aquela turma, era um gênio, e que era agora o chefe do programa nuclear da bomba atômica do Hitler, ele comete um pequeno erro matemático e por isso a bomba atômica do Hitler não consegue fazer. Ou seja, para mim, aquele é o princípio da incerteza, onde a humanidade do cara vai falar mais alto e ele vai cometer deliberadamente o erro
para que não houvesse a bomba atômica nazista. Imagina se Então ele salva o mundo. Esse erro é dele. Eu vi a Esse erro peça, é mas dele. esse erro é Ele deliberado. comete... Não, Não. a peça não tá, porque a Não peça tá. é muito bem escrita, ela Sim. não caga regra em momento nenhum. Mas o que me apaixonava naquilo era isso, era entender isso. Como é que uma pessoa, de repente, pode mudar a Da história. humanidade, da humanidade. entendeu? É uma coisa Essa muito potência legal. que pra mim era do caralho. E ela podia ser traduzida de algum jeito domesticamente, porque aquilo era um jantar. Um jantar de 3 amigos. Na Ele, da tradução, mulher dele, da esposa dele, Uhum. que era a Selma Luquezzi que fazia, que era de e Santos. do Heisenberg. E ele tentando descobrir o que o Heisenberg sabia do programa nuclear dos aliados e o Heisenberg tentando descobrir o Programa dos aliados. entendeu? E aí esse tempo depois, quer dizer... E o Frey, a Bárbara dizia que aquilo era um dos grandes textos, né? Dos 5 maiores dos 5 maiores textos da do contemporaneidade e tal. Assim, século XX. tem um monólogo que o cara faz, que é um monólogo onde ele não é morto por No strike, né? por um Nazista. nazista, porque o cara perde um cigarro e ele tira o cigarro e dá o cigarro pro cara. Lucky Strike é a marca do cigarro. Então é uma sucessão de, entendeu? Quer dizer, isso é quando você lê aquilo, você fala assim, como é que o cara consegue produzir um treco desse? Entendeu? Agora, Que detalhe. inteligência é essa? Detalhe, Quer dizer, isso que me apaixona no teatro. Essa dificuldade que você tinha é o seguinte: o filho da mãe do Michael Frey não bota uma rubrica. Numa rubrica, não tem? O máximo de rubrica que ele coloca, isso era genial, os clássicos, ele coloca no texto. E ele saiu. E ele entrou. E Só ele isso, gritou, né? e ele falou, e ele chorou. E ele coloca a rubrica na fala do. Com detalhe, quando o Marcão pegou o texto, e eu também, o Paulo já não achava ator e não achava diretor. Daí achou o Marco indicou, ele mandou o texto, você quer fazer uma peça assim, 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 vou te mandar o texto hoje, você precisa ler hoje e dar a resposta até amanhã cedo, porque senão... Eu li para fazer, não entendi nada, é um mergulho. Eu vou mergulhar, não sei nadar, mas nessa piscina eu vou sair. O texto tinha passado na mão de vários diretores. O último, o Paulo me mandou um texto, Xerocado, que tinha passado pela mão do Fauzi Arap. O Fauzi tinha cortado tudo que se referia à física. Ninguém vai entender isso. Não, e vários atores me diziam isso. Ninguém entende Ninguém isso vai também, entender. né? E o Paulo falou assim, lê sem o corte. Sem os cortes. Inclusive o Janela. Ele cortava tudo, ficava uma historinha boba. Entendi. Agora, o que fascinou durante a temporada foi exatamente a coisa da física. Que as pessoas fazem. É quando, por exemplo, ele explicava o princípio da incerteza. O gato de Schrödinger, quando ele dava uma explicação. Vivo está morto. Ao mesmo Essa tempo. coisa do gato de Schrödinger é do cacete, né? Porque você tem um gato dentro de uma caixa. O gato tanto pode estar vivo quanto pode estar morto. Você não sabe, você só vai cápsula saber. de cianureto lá dentro. Você só vai abrir, você só vai saber quando você abrir a porra da caixa. Entendeu? Não é Mas vivo o que- ou é. São É morto. Não tem Não é o Onde que não tem um? Porque tem aquela coisa da teoria da incerteza que quando você observa alguma coisa, o observador altera o fenômeno. Faz parte. Seu olhar O seu olhar muda. Quer dizer, é um tipo de texto dessas coisas que você vê e faz na vida que leva a tua cabeça para outro lugar, né? No sentido de que a uniformidade, que é uma coisa tão presente hoje, no teatro de hoje, na arte de hoje, é uma coisa que você deve se afastar correndo. Tudo que é uniformidade, moralismo, preceito, é para sair correndo. Que é o que mais... Vou contar uma inconfidência dessa direção do Marco. Conta. Depois você explica isso daí. Quase o Palma queria matar ele. O Palma tem um problema com frango, de comer carne com frango. De frango? Esse frango, tem gente que não gosta de frango. O Dorival Riso também tem. O Dorival também, o Dorival Riso. Pois é, esse cara, a gente ensaiava lá na casa da... Não, como é que é? Estação Ciência. Situação assim. Lá na Lapa, que era a Estação Ciência, o professor Anderson Burg, que era o diretor, cedeu o teatro para a gente ensaiar. E esse cara inventou que tinha cena de jantar, que o Bohr e a mulher recebiam um Heisenberg.
E eles eram aristocratas Aristocratas. dinamarqueses. E o Heisenberg era um Esse cara alemão faz, louco. esse cara faz a produção todo dia comprar um frango assado na esquina, na padaria da Vai esquina, comer com a mão. para ele comer com a mão. Chegou um dia e falou assim, não, você faz o que você quiser, eu não vou comer a porra. Teve um A caixa cenógrafa, lá. saiu por causa disso. Era a Mari, né? Não era. A Mulher Cristina. Aonde já se viu colocar alguém para comer um frango com a mão em cena? Um europeu para comer um frango com a mão em cena? Mas depois você desistiu. Você está fazendo aquilo de provocação. Isso é coisa de diretor. Para fazer um ator chegar num ponto tal, ele fez o Palma se aproximar do personagem assim. O Ademar tinha uma tese para levar do trabalho do ator, do diretor. Perguntava assim, como é que você trabalha ator? Assim, meu papel como diretor é o seguinte, eu pego o personagem e apresento para o ator. E apresento ao personagem, o ator ao personagem. Apresento um ao outro, daí entrego eles que se resolvam, eles que se entendam. É bonita essa imagem, né? Quer dizer, a função do diretor é, olha, Hamlet, Marco, está aqui o Hamlet. Hamlet, está aqui o Marco. A partir daí... Vocês trocam, Uhum. porque na verdade a interpretação é isso. Né? Oswaldinho, Mas você- eu, às vezes eu gosto de participar da suruba. Como é que é? Eu gosto de participar da suruba.